Boa noite, meu povo. Professor João Paulo Conceito, de novo aqui com uma aulinha de matemática para vocês. Hoje o assunto é um dos mais triviais, porém um dos mais pedidos em concursos públicos, vestibulares, vestibulinhos e outros processos seletivos. Então, fiquem de olho nessa aula e nas dicas que a gente vai passar para vocês. O problema a ser tratado hoje é um problema de contagem, é um problema que dá dentro daquilo que nós costumamos chamar em matemática de teoria de conjuntos, e pode ser cobrado tanto nas aulas de matemática quanto nas questões relativas a raciocínio lógico na maior parte dos processos seletivos já citados. Vou trabalhar com um exemplo, mas só para dar uma noção conceitual do que trata o assunto. Vai tratar de problemas de contagens, normalmente contagens repetidas. Imagine a seguinte situação: numa sala temos 15 alunos estudando português e numa outra sala 20 alunos estudando matemática. Um dos professores falta, juntamos as duas turmas e na hora de contarmos temos 40 alunos. Isso é possível? Por que isso acontece? Como isso acontece? São as perguntas que nós vamos responder nessa pequena videoaula, ok? Vamos tratar diretamente com um exemplo concreto aqui e com as possíveis pegadinhas que vocês vão encontrar na maior parte das situações de prova. O texto fala que em uma escola 100 alunos praticam vôlei, 150 futebol, 20 os dois esportes e 110 alunos nenhum. O número total de alunos é... Bom, primeira questão, ele quer que você se engane. Ele fala, essa conta é muito simples, essa conta é muito tranquila. Basta somarmos os valores e constatarmos que um desses valores está aqui na resposta. Por exemplo, se somarmos 100 alunos que praticam vôlei, outros 150 que praticam futebol, 20 que praticam os dois e 110 alunos que praticam nenhum, somando nós temos 380 alunos e intuitivamente o aluno acharia que a questão correta, a alternativa correta seria a alternativa D. Entretanto, há um equívoco aqui. Por quê? Porque há uma contagem repetida de alunos. E qual a metodologia para se resolver isso? É o bom e velho diagrama de Venn-Euler, um círculo que vai delimitar a noção de pertinência. Quem está dentro desse círculo pertence a um dado conjunto. Quem está fora não pertence a esse conjunto. Primeiro, precisamos delimitar o número de conjuntos pertinentes a esse problema. Uma escola 100 praticam vôlei, 150 futebol. Ele fala os dois esportes. Então, portanto, são quantos conjuntos? Portanto, temos dois conjuntos. Colocaremos dois diagramas nessa possível posição, pressupondo que há uma região de intersecção entre ambos. Não esquecemos de nomear os conjuntos, sempre uma inicial maiúscula, por exemplo, V maiúsculo para vôlei, F maiúsculo para futebol. E aí fazemos a distribuição dos elementos. Primeira pergunta, primeiro questionamento que o aluno deve se fazer: por onde devo começar? Sempre que possível, o aluno deve começar por essa região é chamada de intersecção. Nessa região, no exemplo citado, você encontrará todos os praticantes de vôlei que também praticam futebol e vice-versa, ou seja, todos os praticantes de futebol que também praticam vôlei. Olhando o texto, praticam os dois esportes 20 alunos. Começamos com os 20. Isso nos coloca num questionamento. Completando as outras demais regiões dos conjuntos, eles vão falar que 150 praticam futebol. Bom, futebol é representado por esse círculo, por esse diagrama de Venn-Euler, e colocaremos os 150 aqui? Infelizmente não, porque se você verificar o seu diagrama, o texto diz que são 150, mas olhando dentro do diagrama temos 170, o que quer dizer que são 150 contando com esses 20. Então a técnica são 150 que jogam futebol, mas desses 150, 20 também jogam vôlei, jogam somente futebol, 130. E aí a sua contagem fica perfeita. 20 com 130 perfazem uns 150. Da mesma forma, quando olharmos para o total de pessoas que jogam vôlei
exatamente 100 alunos. Mas lembre-se, são 100 alunos contando com esses 20. Colocamos apenas 80. E 110 não praticam nenhum dos esportes. Não podem estar dentro de vôlei, não podem estar dentro de futebol, não pode estar nos dois. Nós colocamos 110 aqui. Colocamos um retângulo para indicar que esses 110, apesar de não praticarem vôlei nem futebol, pertencem à sua amostragem e pertencem ao seu universo de pesquisa. Respondendo à pergunta, quantos alunos pertencem à escola? Quantos alunos perfazem o total da escola? Basta somar as partes. 80 mais 20 mais 130 mais 110. 0, 10, 14, vai 1. 340 alunos. Alternativa C e não alternativa D, como preconizamos no primeiro momento. Lembre-se que essa é a pegadinha mais comum em prova. A soma das partes ultrapassa o total. E nós resolvemos isso com um artifício lógico muito simples, que é o diagrama de Venn. Pessoal, fica a dica. Muito boa noite. Mantenhamos o ritmo de estudos.